Olá, eu sou Renato Januzzi Cecchettini. Eu estou gravando esse vídeo aqui agora para a Casa da Democracia. É um projeto que a gente vem trabalhando, tentando desenvolver bastante tempo com Augusto e Franco. E ah, ah, esse vídeo, nesse vídeo eu gostaria de falar especificamente sobre o projeto Democracia, que começou com uma ideia de avaliação de alguns índices de democracia e outros índices para a gente tentar alguma correlação entre índices diferentes, né? Primeira coisa que vem que a gente gostaria de explicar é, primeiro, por que democracia? Eu acho que é essa pergunta que a gente acaba fazendo constantemente, né? Por que democracia? Por que a gente acha que democracia é melhor que algo, que qualquer coisa que não seja democracia? É, Fundamentalmente é pela liberdade das pessoas, né? Imaginando política com um sentido de liberdade, não um sentido de ordem, mas com o sentido de a política só existe para que as pessoas sejam livres. Essa ideia parece óbvia para alguns, para outros é irrelevante, para outros não é muito relevante. Por que democracia? Né? Por que eu tenho que escolher a democracia? Ah, a gente, nesse grupo, junto com o Augusto, discutindo alguns temas, a gente tem percebido que é fundamental que alguém fale sobre democracia. Por quê? A democracia normalmente é muito confundido, talvez como sinônimo de eleição, né? Às vezes as pessoas falam assim como sinônimo de eleição, como sinônimo de popularização. Às vezes as pessoas falam como que o Brasil não é um país democrático se nós temos eleição, se nós temos uma eleição justa, se todo mundo foi eleito, todo mundo foi lá, escolheu e é uma eleição justa. Claro, é uma eleição justa, as pessoas foram escolhidas, não há dúvidas sobre isso, mas a questão é qual o nível de democracia que a gente tem. Então, eleição é um dos critérios. A gente tem legalidade, a gente tem transparência, a gente tem outros como outro critério como, por exemplo, a alternância, né? São vários critérios que a gente tem para avaliar uma democracia. E liberdade é um deles também, né? Dentro do projeto Democracia, o que a gente começou a fazer? A gente começou, desde 2017, eu acho que a gente começou a pegar alguns índices, a partir de dados de 2017, a gente começou a pegar alguns índices e começar a fazer alguns cruzamentos. Então, por exemplo, democracia está relacionada a quê? Onde a gente consegue ver democracia? Qual é o marcador que haveria numa sociedade, num local, que diria que aquele que aquela é uma localidade onde existe mais democracia que em outra, né? Então a gente começou a fazer alguns cruzamentos e para isso a gente começou a pegar alguns índices que são índices conhecidos no mundo todo e que fazem análise do mundo todo. Bom, a gente tem aí uma questão essencial. É difícil medir democracia. Realmente é difícil, né? Então a gente tem que se basear nesses índices que existem aí. Quais os principais índices sobre democracia? A gente tem o EU Democracy Index, que é da The Economist, da revista de negócio britânica, né? Da Economist Intelligence Unit. Então ela faz um levantamento no mundo todo sobre o índice de democracia, baseado em alguns subíndices como liberdade civil, como funcionamento de governo e outros índices, participação eleitoral, participação política, não participação eleitoral, processo eleitoral, né? E aí ele é composto de vários índices. Depois eu vou discutir num outro vídeo, eu vou colocar a minha visão sobre cada um desses índices e como que a gente pode avaliar isso durante um período de tempo, né?
Então tem material bastante farto com relação a isso. Bom, o AU é um deles. A gente tem o Freedom House, que também faz um levantamento anual. Tem o VIDEM Institute da Universidade de Gotemburgo, na Suécia. Então é bastante interessante que tem vários institutos no mundo todo fazendo levantamentos a respeito de democracia especificamente. E aí a gente começou a juntar, né, deram mais ou menos 20, então são quase 20 índices que a gente está colocando todos juntos e tentando buscar uma correlação entre os índices. Então nem todos são de democracia, por exemplo, PIB per capita, IDH, são índices que a gente utiliza para tentar identificar qual é a correlação que existe entre esses índices. É muito interessante a gente perceber que não existe uma correlação muito clara entre, por exemplo, PIB per capita, ou IDH, ou índice de competitividade do Fórum Econômico Mundial com democracia. Existe uma correlação, sim. Se você vai pegar, existem os países mais democráticos que têm índices melhores. Então, quando a gente tem esses índices mostrando numa ponta, nos mais democráticos, que a gente tem essa correlação, nos menos democráticos a gente consegue perceber que eles conseguem índices bons em termos de PIB per capita, em alguns casos IDH. Se você for olhar o índice Gini também, você começa a perceber que tem algumas diferenças ali que normalmente assim, você tem uma correlação maior nos mais democráticos e uma correlação menor nos menos democráticos, onde a gente busca uma correlação desse tipo, né? Então aí a gente foi percebendo, bom, isso bate com o que muitos teóricos, muitos acadêmicos vêm falando sobre democracia, que democracia não dá casa, comida e roupa lavada. Antigamente era essa a visão, né, que democracia daria um caminho para um país se desenvolver economicamente. Até a queda do Muro de Berlim foi isso. Até a queda do Muro de Berlim, a gente se imaginava que isso ia acontecer. Tem aquela citação do Francis Fukuyama dizendo que era o fim da história, que todos os países a partir dali não usariam mais a força para resolver os seus problemas e iam resolver os seus problemas de uma maneira mais política, né? Não foi o que aconteceu. A gente percebeu que democracia não é uma coisa natural. Democracia a gente costuma dizer que é uma rachadura no esquema. É alguém levantando a mão e falando assim, opa, tem alguma coisa errada. E são poucas as pessoas que falam sobre democracia desse modo, como um modo de vida. Democracia como um modo de vida, como desconstituição de autocracia. Então a gente começou a juntar alguns índices e agora a gente está no final de janeiro. Nesse mês de janeiro saíram alguns índices específicos sobre o índice da Transparência Internacional, falando sobre percepção de corrupção, e o índice da AU, do Democracy Index da AU, e com dados de 2019, primeiro ano do atual governo. E aí a gente tem uma pequena queda no AU. Depois no outro vídeo eu vou falar especificamente sobre essa queda, sobre a manutenção de alguns índices e como que a gente pode avaliar tudo isso, né? Mas a gente vai vendo que existe uma correlação entre índices diferentes. Agora, o melhor marcador que existe para a gente poder analisar a democracia de um país é com relação a liberdades civis. Liberdade civil é o que tem melhor correlação. Uma autocracia não consegue falsificar índices para ter mais liberdade civil e resolver o seu problema de democracia. Não consegue. Se ele der mais liberdade civil, fatalmente ele vai criar uma disfunção dentro daquele ambiente que vai levar ele para um país para algo mais democrático. Veja o que está acontecendo com Hong Kong. Hong Kong é parte da China, mas ela está forçando isso de alguma forma. Ela está lutando pelas suas liberdades. Isso faz com que ela não tenha um índice que vai chegar perto do da China. Vai ficar forçando para um índice de democracia maior. Por quê? Ela está lutando por mais liberdade civil, né? Então, quando a gente começa
a olhar para isso, a gente vê muitas coisas que existem, alguns mitos que vão aparecendo no meio do caminho, que a gente tem que ir explicando de alguma forma e tentar fazer com que as pessoas percebam que nem o mundo inteiro não vai virar, não vai ficar democrático de uma hora para outra. Mas o que a gente está vendo nos últimos tempos é uma terceira onda de autocracia, onde depois da queda do Muro de Berlim, quando todo mundo achava que todo mundo ia virar democrático, ia ficar democrático, não, tem alguns países que estão forçando em cima da autocracia. E, por exemplo, a China forçando em cima da autocracia, mostrando que dá para ter desenvolvimento sem... dá para ter desenvolvimento com pouca liberdade civil, com baixa democracia. Desenvolvimento econômico, não social. Desenvolvimento econômico. E é essa questão que é muito importante. Quando a gente olha, o que gera toda essa liberdade? O que gera toda essa liberdade é o capital social, que, em cima desses estudos aí da Jane Jacobs, lá dos anos 60, uma urbanista dos anos 60, e agora, recentemente, também o Augusto de Franco falando sobre capital social dentro desse sentido, como capital social é a capacidade que as pessoas, a facilidade, a disposição das pessoas para interagirem voluntariamente entre si. Né? Então, qual é a capacidade que a gente tem, qual é a possibilidade que a gente tem de interagir? Veja, se você olha para a China, todo mundo é vigiado. A capacidade de interação é reduzida com uma vigilância bastante forte. Então a gente começa a perceber que o capital social ele é muito importante para ser medido, mas é a coisa mais difícil que tem você medir capital social. Por onde que a gente mede capital social? Como que a gente mede a interação entre as pessoas? Não existe um índice que dê isso. O índice mais próximo que a gente conseguiu para tentar fazer uma analogia com interação foi a quantidade de IPs per capita, protocolo internet, endereço de internet per capita por país. Aí a gente consegue alguma coisa que realmente tem uma correlação. Quanto maior o índice de IP per capita, maior o índice de democracia também, e maior o índice de liberdade civil. E aí a gente vai percebendo, olha, tem alguma correlação. Quando a gente pega outros índices, não. Uma outra dificuldade é que a gente tem que fazer essas medidas em cima do conceito de Estado-nação. Então, eu vou medir o Brasil por uma média. Só que o IP per capita em São Paulo é um, o IP per capita na Amazônia é outro. A gente começa a perceber que existem diferenças. E aí começam a ter eu não diria, eu diria contestações, algumas contestações das pessoas com relação a esses índices. Por exemplo, a primeira contestação é: esses índices são feitos por entidades contra o Brasil ou contra a minha ideia. E não são índices feitos, levantados de acordo com o mesmo critério no mundo todo, sem nenhum viés. É interessante a gente perceber que são índices que estão mostrando, inclusive, o Brasil caiu, por exemplo, como no caso da EU, mas isso não quer dizer nada porque caiu muito pouco, está na mesma classificação. Sim, mas se você pegar um histórico de tempo, existe um filme. A gente pode tirar uma fotografia, mas existe um filme. E nesse filme a gente não está, como grande parte dos países do mundo, a gente não está tão bem na fita assim. A gente vem caindo. Os Estados Unidos vem caindo também, gradativamente caindo. Tá? E tudo é por força dessas mudanças que estão acontecendo. Outro questionamento é: esses índices não são objetivos de ser medidos. Olha, realmente tem algumas coisas difíceis de medir, mas quando a gente começa a ver perguntas como do EU, por exemplo, perguntando sobre a participação de militares em decisões de governo, é alta ou baixa? Bom, se a gente for olhar no período, a gente está vendo que está indo para algo que vai ser mais alto. E aí, o que isso vai mostrar para a gente? Então, o que isso vai fazer com o índice? Deve diminuir. Um outro índice também que saiu agora, que é o do Repórteres Sem Fronteira. Não, vai ser...
ainda estamos trabalhando com o ano passado, do Repórteres Sem Fronteira, falando justamente sobre ataques à imprensa. O que deve ter acontecido em 2019 diferente de 2018? A gente sabe que os ataques à imprensa aumentaram. Então isso vai ser refletido ali. Então existe um índice que vem mostrando uma queda, existe índices medindo o mundo todo, então no mundo todo está acontecendo esse problema. E são medições que são objetivas, não são chutes, não são adivinhações, né? E quando a gente olha, há consistência em tudo isso. Então é interessante ver todas essas diferenças e como que a gente consegue medir tudo isso. Existe uma coisa interessante, é que com relação aos top 20, os top 20 são sempre os mesmos. Por mais que a gente tente mexer de cá e de lá, fazer um levantamento diferente e tal, sempre tem Noruega, os países nórdicos, né? Noruega, Finlândia, Suécia, Islândia, Dinamarca, Alemanha, Itália, Espanha, França, sempre estão, Nova Zelândia, indo para a Oceania, esses índices sempre estão tão altos nesses países. E aí a gente começa a perceber o que acontece nesses países, quais são as outras coisas que mostram essas vantagens desse país em termos de democracia. E aí você começa a perceber, são países mais antigos, a democracia é mais antiga, é mais estabelecida, que a gente está aprendendo ainda, sim, mas pouca gente fala sobre isso. Essa é a ideia da Casa da Democracia, do Projeto Democracia, como a gente está trabalhando. É falar, poder discutir com algumas pessoas sobre esses índices. Falar sobre esses índices, falar sobre democracia. Essencialmente falar e discutir sobre democracia. Quem são os autores que falam sobre democracia desde a primeira invenção da democracia, lá no século V antes de Cristo, na Grécia, depois na Inglaterra e até chegar a gente, né? Durante todo esse tempo a gente percebe que democratas são poucos, não é a maioria, não é democrata. Mas a gente começa a perceber que a gente precisa falar cada vez mais sobre isso para encontrar mais pessoas que compartilhem dessas ideias para a gente poder se fortalecer de alguma forma, tá? Então esse é o vídeo, o primeiro vídeo que eu estou gravando aqui, depois outras pessoas vão gravar vídeos também, e vamos ver se a gente consegue ter mais contatos com essas ferramentas aqui e poder trabalhar, poder divulgar um pouco mais essa nossa proposta, tá? Se você gostou desse vídeo, clica ali no like, no subscrever, no acompanhar esses vídeos que vão ser lançados por aqui, tá bom? Um grande abraço e qualquer coisa é só comentar aqui, ok? Obrigado, até mais!